Muito bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco mais uma vez nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que vos foi anunciado, ou que foi anunciado a vocês. Até aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Essa carta de Pedro, ela pode ser resumida numa única frase, toda ela. Alegria em meio ao sofrimento. Isso parece paradoxal, né? Porque como é que alguém pode estar feliz se ele está sofrendo? Como é que ele pode ter alegria se ele está tendo dor? Se ele está sendo submetido a testes, a intensos testes. Os crentes que foram convertidos por causa da pregação do Evangelho na região da Bitínia, principalmente, que é para quem Pedro está escrevendo esta carta, estavam com essa dúvida justamente, porque eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho, se converteram e passaram a ter esse relacionamento especial com Deus. Mas então a consequência disso, em vez de ser uma vida mais fácil, na verdade se transformou numa vida mais difícil. Porque eles passaram a sofrer perseguições principalmente. Perseguições dos seus vizinhos, perseguições dos judeus, que nessa época já estavam perseguindo os cristãos
por várias razões, vários motivos, e principalmente, claro, o medo de serem perseguidos pelo Império Romano, pelas autoridades romanas. Então, a dúvida era, mas espera aí, nós aceitamos uma mensagem que significa boas novas, evangelho significa boas novas. Mas onde é que estão essas boas novas aí? Se o evangelho significa boas novas, uma boa notícia que nos foi dada, como é que nós agora estamos pagando um preço, um sofrimento que está sendo imposto sobre nós? Como reconciliar essas coisas? Então, Pedro escreve essa carta basicamente para mostrar aos crentes que ser cristão significa nunca perder a alegria. Ser cristão significa experimentar o gozo verdadeiro, a felicidade verdadeira, mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, à perda de coisas. Aliás, a carta mostra exatamente isso, que é possível ser ainda mais parecido com Cristo quando nós estamos debaixo de testes, debaixo de provas, de terríveis provações. Observe que nos versos anteriores ao texto que nós lemos, o versículo 6, Pedro disse: nisso vocês exultam. Exultar quer dizer pular de alegria. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então, uma coisa não elimina a outra, uma coisa não tira a outra. É possível continuar experimentando exultação, uma alegria intensa, ele está dizendo, mesmo estando debaixo de uma prensa, mesmo passando por um período de severa provação, teste. Mas como isso é possível? Então, o segredo está em meditar no valor do Evangelho. O segredo está em dirigir os nossos pensamentos, o nosso coração, para o real significado do Evangelho, seu valor, seu poder, sua dignidade, sua graça. Meditar sempre na grandiosidade do Evangelho. É sobre isso que ele fala, especialmente nesta passagem que nós lemos. Veja que dos versículos 10 ao 12, basicamente Pedro diz assim: irmãos, olhem, percebam a posição especial que vocês desfrutam hoje debaixo da graça de Deus. Ele está dizendo isso. Vejam que tudo que foi mostrado a respeito do Evangelho foi por causa de vocês. Algumas vezes eu já ouvi o pastor Milton orar aqui dizendo assim: obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui, pessoas muito melhores do que nós não acordaram. Aqui Pedro diz o seguinte: irmãos, gente muito melhor do que nós, só teve um vislumbre do Evangelho, desse Evangelho que vocês têm aqui todo. Olha aqui o versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Olha o verso 12: a eles foi revelado que não para si mesmos. A eles quem? Aos profetas. Moisés, Jeremias, Isaías, Daniel, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora são fato, são realidade. Sim, meus irmãos, gente muito melhor do que nós, teve só um vislumbre
do futuro, quando Deus revelou para um Isaías, por exemplo, que um dia o Evangelho seria plenamente realizado, revelado. Quando eles tiveram, como Davi, vislumbres por profecia, eles viram o futuro. Mas eles só puderam contemplar de longe. Aliás, é isso que Hebreus 11 menciona, né? Esses grandes homens do passado, esses grandes santos do passado, eles só puderam contemplar de longe a verdade que agora nós temos pleno acesso, que está aqui diante de nós plenamente revelada. Então a nossa posição, é o que Pedro está dizendo aqui, a nossa posição como receptores da mensagem do Evangelho é uma posição que profetas quiseram ter, que profetas desejaram ter e apenas puderam contemplar de longe. Ele menciona um segundo grupo aqui também interessado no Evangelho, mas que, do mesmo modo que os profetas, não tiveram, e esses nem têm hoje, acesso pleno ao Evangelho. Ele menciona os anjos no final, aí no versículo 12 ele diz: esse Evangelho que foi pregado a vocês pelos apóstolos, através do Espírito Santo, os anjos desejam contemplar, os anjos desejam compreender, desejam entender mais, e não tem isso, porque o Evangelho, as riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo, reveladas no Evangelho, foram dadas à igreja, foram dadas ao povo de Deus, e os anjos, eles não foram alvos desta proclamação, de maneira que eles querem compreender isso, eles querem entender isso, eles têm curiosidade, mas não é uma curiosidade pecaminosa, entenda bem. É muito mais do que isso, uma vontade de glorificar a Deus por causa desta mensagem. Eles querem compreender mais o significado da obra de Cristo. Por que é que Cristo teve que morrer pelos nossos pecados? Por que é que Ele teve que sofrer pelos nossos pecados? Um sofrimento indizível, um sofrimento terrível, mas ao mesmo tempo, como isso se transformou numa exultação, numa alegria, porque Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e agora está governando céus e terra. Então, realmente, gente muito melhor do que nós não teve o mínimo acesso a esta mensagem como nós temos. Veja quantas vezes ele menciona isso nesses versos 10 a 12. A vocês, não para eles, mas para vocês. Não para eles, mas para vocês, para vocês, para vocês. Ou seja, nós somos chamados a meditar no valor do Evangelho, na grandeza do Evangelho e na misericórdia de Deus em nos revelar, em revelar para nós o Evangelho. Profetas quiseram entendê-lo, vislumbraram de longe, mas não tiveram acesso. Anjos querem compreender, querem contemplar, querem observar, mas eles também não podem ter tudo isso, porque o Evangelho nunca produzirá neles a transformação que produziu em nós. O máximo que os anjos podem conhecer o Evangelho é na teoria, nunca na prática. O poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho é exclusivo para vocês, é isso que Pedro está dizendo. Só vocês podem experimentar o poder transformador do Evangelho. E por causa disso, ele diz, Deus mandou os apóstolos pregarem esse Evangelho através do Espírito Santo. Então, mais dois grupos aqui, mais duas menções, né? O Espírito Santo e os apóstolos. Podemos dizer então que profetas quiseram ver, anjos querem contemplar, apóstolos foram enviados para pregar e por trás de todos eles, obviamente, o Espírito Santo tem esse objetivo de nos revelar, nos ensinar o Evangelho. Aí está a grandiosidade da mensagem do Evangelho. Mas, meus irmãos, o que significa então valorizar na prática esse Evangelho? Isso nós aprendemos dos versículos
13 até o versículo 24. Porque nós temos aqui 4 ordens de Deus. São 4, a gente chama verbos imperativos, que vão aparecer desde o verso 13 até o verso 24, 4 ordens diretas. Façam isso então. Já que vocês estão numa posição de tão grande destaque, de tão grande privilégio, porque o Evangelho foi revelado a vocês, como é que vocês mostram na prática que vocês valorizam esse Evangelho mesmo? Então ele dá 4 ordens. Qual é a primeira ordem? Está aí no versículo 13. Por isso, ele diz, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e aí está a palavra que está como ordem na língua original. Esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Coloquem nesta mensagem, coloquem nesta palavra toda a esperança de vocês. Profetas quiseram isso, não tiveram. Anjos só podem contemplar, mas não têm acesso direto. Vocês têm, então coloquem toda a esperança de vocês nesta palavra. Coloquem toda a esperança de vocês de uma maneira interessante, hein? Ele diz, de uma maneira sóbria e entendida. Ou seja, não é colocar a esperança de uma maneira irracional, não. De uma maneira sóbria e entendida, cingindo o entendimento, ele fala, amarrando os cintos, um hebraísmo, a ideia é preparados para a peregrinação. Quando Israel teve que comer a ceia lá na saída do Egito, a ideia era com os cintos apertados, prontos para ir para onde vocês estão sendo chamados. Então a ideia é, vocês têm que viver dessa maneira. Cinto pronto, apertado, roupa vestida, pronta, porque essa não é a terra de vocês. Vocês estão saindo dessa terra. Vocês estão na peregrinação, vocês estão indo para um lugar que Deus preparou para vocês. Então, com esse entendimento e com esta sobriedade, coloquem toda a esperança de vocês nesse chamado para onde o Senhor está levando vocês. Para o mundo vindouro, para o mundo por vir, para a salvação a ser revelada. Então, se nós valorizamos o Evangelho de fato, na prática, nós valorizamos quando nós colocamos nele toda a nossa esperança. Mas além disso, o versículo 14 começa uma nova ordem, uma segunda requisição. Ele diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, aí vem a segunda ordem, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aqui, meus irmãos, o que ele está falando é o seguinte, mudem de padrão. Havia um padrão antes. Qual era o padrão? Qual era a forma? Qual era o esquema? Inclusive o termo original é esquema mesmo. Vocês viviam num esquema antes, numa forma, num padrão. Qual era essa forma, qual era esse padrão, qual era esse esquema? As paixões que vocês tinham anteriormente quando estavam na ignorância. Então, é a forma do mundo, é o padrão do mundo, é o padrão comportamental mundano. Essa é a forma que todo mundo se encaixa. Vocês estavam nessa forma também, vocês viviam dessa maneira também. Vocês seguiam o que o mundo dita também. Mas agora vocês têm outro padrão. Agora vocês receberam uma nova forma, um novo molde. Vocês são barro, a ideia é essa, nós somos barro. Barro é moldável. Barro pode ser moldável. Agora, qual é a forma a qual nós nos moldamos ou somos moldados? O mundo tem uma forma e ela é a forma da depravação. Ela é a forma dos maus costumes. Ela é a forma que leva as pessoas a praticarem todos os vícios. Essa é uma imposição. As pessoas como barro vão se moldando a essa forma. Agora ele diz, troquem de forma. Vocês têm um novo molde. Vocês devem ser moldados para uma nova forma.
E aí sim, a coisa mais extraordinária de todas, porque era de se esperar talvez que ele dissesse: os profetas não são bons exemplos? São bons exemplos, mas não são a nossa forma. Os apóstolos, ele mencionou os apóstolos aqui, que foram as pessoas que nos pregaram a palavra, são bons exemplos, são, mas não são a nossa forma. A nossa forma é o próprio Deus, é isso que ele está dizendo. Sede santos, porque eu sou santo. Porque Deus é santo, vocês também devem ser santos em tudo que vocês fazem. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o nosso padrão é simplesmente o maior de todos, o melhor de todos, o mais extraordinário de todos, é o próprio Deus. Valorizar o Evangelho, de fato, na prática, significa rejeitar a forma do mundo e procurar esse molde da santidade de Deus. Nós temos que buscar a semelhança com Cristo, a semelhança com o próprio Deus. Então veja aí, duas formas já de valorizar na prática o Evangelho. A primeira delas, ele disse, é que nós devemos colocar nele toda a nossa esperança, e não mais nas coisas que nós tínhamos antes. A segunda, ele disse, é que nós temos que mudar de molde, mudar de forma. Agora, Deus é o nosso padrão, o mundo não é mais. Em terceiro lugar, os versos 17 em diante dizem: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, aí vem o terceiro imperativo da sessão: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé, a esperança de vocês estejam em Deus. Note que ele menciona aí coisas que têm valor para os homens. Ele menciona prata e ouro. E diz, mas não foi isso que pagou o preço do resgate de vocês. Ou seja, vocês estão sendo chamados para uma vida superior, para uma vida muito mais digna, muito mais rica nesse sentido também. Mas é riqueza espiritual, não é riqueza material. Uma vida muito mais rica nesse sentido. Quando ele diz o seguinte: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Aí está a ordem, aí está o imperativo. Vivam em temor. Essa palavra temor não quer dizer medo necessariamente. Não é aquele medo, aquele comportamento assustado. Não é essa a ideia. A ideia é reverência. Vivam reverentemente. É um termo usado no Antigo Testamento, significa adorar a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o sentido de temor no Antigo Testamento é basicamente o de adorar. Então a ideia é o seguinte: nós somos chamados para um novo padrão de vida, um padrão moldado pelo culto, pela adoração ao Senhor, a adoração ao verdadeiro Senhor. À medida em que vamos nos tornando adoradores desse Deus verdadeiro, nós vamos tomando consciência de novos valores na nossa vida. Coisas mais elevadas, coisas mais importantes, coisas mais ricas do que ouro e prata. Mais valiosas do que ouro e prata. E o que pode ser mais valioso do que ouro e prata? Pedro diz, ora, o mais precioso de todos os objetos, o mais precioso de todos os instrumentos que esse mundo já viu, o precioso sangue
do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, se nós fomos salvos por causa desse precioso sangue, o sangue de Cristo, que nos lavou, que nos purificou, que nos tornou perdoados, limpos, mais brancos do que a neve, para usar uma ilustração da própria palavra de Deus. Então, a ideia é que o nosso coração tem que se encher de um meu Deus, reverência, temor. O tempo todo da nossa vida, nós percebemos que nós temos algo mais. O mundo só tem ouro e prata. Aí está o ápice do valor. O mundo só tem ouro e prata, nada mais valioso do que isso. Mas nós recebemos uma vida mais valiosa. Nós temos valores superiores. E por isso somos peregrinos, ele diz. Ou seja, nós sabemos que a nossa pátria é mais rica. A gente, quando visita outros países, a gente tem a impressão contrária às vezes, né? A gente sai daqui do nosso país e vai para um outro país, e a gente chega lá e fala, poxa, que pena que o nosso país não é rico dessa maneira, né? Pena que o nosso país é tão pobre, tem tantas falhas, tantas deficiências, mas se a gente for para um país mais pobre, a gente vai ficar com a sensação contrária. A gente vai lá e vai pensar, olha, até que o nosso país não é tão ruim, né? Tem lugares ainda piores nesta terra. Agora, qual é o mais rico de todos os países? A Bíblia diz, é aquele onde as ruas são de ouro, onde as portas são de pérola. E é claro que são ilustrações, isso não quer dizer que essas coisas sejam literais, mas a ideia é, nós somos cidadãos daquele país. Então, este mundo agora se tornou pobre e miserável para nós, porque tudo que eles têm de melhor aqui nesse mundo é ouro e prata, mas nós temos o precioso sangue de Cristo. Então, nós temos uma vida superior. E finalmente, irmãos, em quarto e último lugar, o verso 22 diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, aí vem o quarto imperativo dessa série, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, que logo morre, que logo acaba, não, mas de semente incorruptível. A plantinha que Deus colocou dentro de vocês não vai morrer nunca, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, em último lugar, ele diz, vocês podem deixar o amor verdadeiro morar no coração de vocês. Não há mais motivos para se apegar ao egoísmo. Não há mais motivos para se apegar aos próprios direitos. Isso não é uma luta por sobrevivência. Deus já lhes deu a vida eterna. A vida que não pode ser perdida. A vida que não pode ser corrompida. A semente que nunca vai morrer. Se Deus já nos deu a vida eterna, aquela que nunca pode ser perdida, aquela que nunca vai morrer, ele está dizendo. Então nós podemos agora, e não só podemos, como devemos, porque é uma ordem, nos amar uns aos outros intensamente. Isso não é paixão, é amor verdadeiro, mas é intenso, ele diz aqui. É ardente, é ardentemente. Porque esse é o amor de Cristo. Cristo nos amou ardentemente. Cristo nos amou intensamente. E por isso se deu em nosso lugar. E por isso pagou a nossa dívida. Nos resgatou total e completamente. Agora que isso é fato em nós, Pedro diz, façamos isso também uns pelos outros. Então, quando nós nos vemos sobre pressões,
sofrimento, tristezas, dores, angústias. O que devemos fazer? A Bíblia fala, devemos pensar outra vez, meditar outra vez na grandeza do Evangelho, no valor do Evangelho, na sublimidade do Evangelho. Lembrar que profetas só puderam contemplar de longe. Lembrar que anjos estão interessados nisso. Lembrar que apóstolos foram levantados para pregar esse Evangelho para nós. Lembrar que o Espírito Santo, acima de todos eles, é quem revelou e continua revelando isso a nós. E então, que atitudes práticas devemos fazer? Atitudes práticas envolvem colocar nele toda a nossa esperança. Atitudes práticas envolvem colocar nele o nosso molde. Agora, nosso padrão é santidade, não é mais o padrão das desobediências do mundo. Envolvem viver com reverência, temor, porque nós temos uma pátria superior, riquezas muito maiores. E envolve desenvolver o amor fraternal uns para com os outros, um amor intenso, porque esse foi o amor de Cristo por nós. Quando isso acontece, nós mostramos na prática que valorizamos o Evangelho e, ao mesmo tempo, vemos cada vez mais o valor desta palavra. Veja que essa é a última frase que ele conclui aí no versículo 24. Esta palavra é o Evangelho que vos foi, ou que foi anunciado a vocês. É isso, ele diz, esta palavra, este Evangelho. Então aprendamos a meditar nele sempre, e isso nos fará mais felizes ainda, mais exultantes ainda, mais alegres ainda em Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nos ajude, ó Deus, a compreender cada vez mais o valor do Evangelho. Quão privilegiados nós somos, ó Deus, porque fomos alvos desta mensagem eterna, deste poder sobrenatural que nos regenerou, nos arrancou das trevas da morte e colocou em nós vida e vida eterna. Que o nosso coração aprenda cada dia mais a exultar nestas coisas, como diz esta palavra, e também a mostrar com atitudes práticas o quanto nós valorizamos o Evangelho que o Senhor revelou e nos deu para que fosse nossa vida e nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.